O mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos de Sigmund Freud e Joseph Breuer. Estamos no capítulo 3, 4. Estados hipnoides. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ao afirmarmos na comunicação preliminar que o fundamento e a condição da histeria é a existência de estados hipnoides, não atentamos para o fato de que Möbius, em 1890, já havia dito exatamente o mesmo. A condição prévia para a ação patogênica das ideias é, de um lado, uma disposição inata, ou seja, histérica, e de outro, um estado de ânimo particular. Deste último, não podemos fazer senão uma ideia imprecisa. Ele deve se assemelhar ao estado hipnótico, deve corresponder a um certo vazio da consciência, em que uma ideia emergente não encontra nenhuma resistência por parte da outra, em que, por assim dizer, o trono está livre para o primeiro que aparece. Sabemos que o tal estado pode ser provocado não só por hipnose, mas por abalo emocional, pavor, cólera, etc., e por influência extenuantes, insônia, fome, etc. Com isso, o problema de cuja solução Möbius buscava se aproximar era o da produção de fenômenos somáticos por ideias. Ele lembra a respeito a facilidade com que essa produção ocorre na hipnose e considera análoga à operação dos afetos. Nossa visão algo divergente sobre essa ação do afeto foi exposta acima em detalhes. Não preciso, portanto, me deter mais na dificuldade que consiste em Möbius supor na cólera um vazio da consciência, que existe de fato no pavor e na angústia protraída, e em como é difícil estabelecer uma analogia entre o estado de excitação do afeto e a calma da hipnose. Contudo, voltaremos mais tarde às afirmações de Möbius, que penso contêm uma importante verdade. Para nós, a importância dos estados semelhantes à hipnose, os estados hipnoides, reside além disso e sobretudo na amnésia e em sua capacidade de provocar aquela cisão da psique, de que trataremos mais tarde e que é de fundamental significação para a grande histeria. Essa importância nós ainda lhe atribuímos, mas devo restringir consideravelmente nossa tese. A conversão, a produção ideogênica de fenômenos somáticos ocorre também fora dos estados hipnoides, e para a formação de complexos de ideias excluídos do trânsito associativo, Freud encontrou na amnésia voluntária da defesa uma segunda fonte, independente dos estados hipnoides. Mas com essa restrição, ainda penso que estes últimos são causa e condições de muitas, até mesmo da maioria das grandes e complicadas histerias. Naturalmente, contam-se entre os estados hipnoides, antes de tudo, as verdadeiras auto-hipnoses, que se distinguem das artificiais apenas por seu aparecimento espontâneo. Encontramo-las em algumas histerias plenamente desenvolvidas, com frequência variável e duração diversa, muitas vezes em rapidíssima alternância com o estado de vigília normal. Em virtude de seu conteúdo ideativo semelhante ao dos sonhos, podem frequentemente merecer o nome de delírio histérico. Na vigília, há uma amnésia mais ou menos completa para os eventos do interior deste estado, enquanto na hipnose artificial eles são inteiramente lembrados. Os resultados psíquicos desses estados, as associações neles formadas, são justamente subtraídos pela amnésia a toda a correção do pensamento desperto. E como na auto-hipnose, a crítica e o controle por outras ideias encontram-se reduzidos e, na maioria das vezes, desaparecem quase completamente. As mais loucas ideias delirantes podem se originar dela e se manter longamente intactas. Assim, quase que apenas nesses estados surge uma relação simbólica entre o motivo desencadeador e o fenômeno patológico. Algo mais complicada e irracional, baseada com frequência nas mais ridículas semelhanças sonoras e associações verbais.
A ausência de crítica neles é o que suscita o frequente aparecimento de autossugestões. Por exemplo, quando depois de um ataque histérico subsiste uma paralisia. Mas talvez, por acaso, quase nunca disparamos, em nossas análises, com esse tipo de origem de fenômeno histérico. Sempre a encontramos na auto-hipnose como fora dela, determinada pelo mesmo processo, pela conversão de uma excitação afetiva. De qualquer modo, essa conversão histérica ocorre mais facilmente na auto-hipnose do que na vigília, da mesma forma que ideias sugestivas se realizam fisicamente como alucinações e movimentos com muito mais facilidade na hipnose artificial. Mas o processo de conversão da excitação é, em essência, o mesmo exposto acima. Uma vez que tenha ocorrido, o fenômeno somático se repete quando o afeto e auto-hipnose voltam a coincidir. E parece que o estado hipnótico é provocado então pelo próprio afeto. Assim, enquanto a hipnose se alterna claramente com a vigília plena, o sintoma histérico permanece restrito ao estado hipnótico e é nele reforçado por sua repetição. A ideia motivadora fica resguardada de correção pelo pensamento desperto e por sua crítica, justamente porque nunca aparece na vigília plena. Assim, Anaú, o caso clínico 1, a contratura do braço direito que se havia associado na auto-hipnose, com o afeto de angústia e a ideia da serpente, permaneceu por 4 meses restrita aos momentos de estado hipnótico, ou hipnoide, se considera a designação imprópria para ausências de duração muito curta, mas se repetia com frequência. O mesmo aconteceu com outras conversões efetuadas no estado hipnoide, e assim se formou, em plena latência, aquele grande complexo de fenômenos histéricos que se manifestou quando o estado hipnoide tornou-se permanente. Na vigília plena, fenômenos assim produzidos só aparecem quando a cisão da psique a ser tratada adiante se efetuou e a alternância entre os estados de vigília e hipnoide foi substituída pela coexistência dos complexos ideativos normais e hipnoides. Tais estados hipnoides já existem antes do adoecimento? E como se produzem? Pouco posso dizer a esse respeito, pois, fora o caso de Ana Ou, não dispomos de nenhuma outra observação que pudesse esclarecer sobre isso. Parece certo que nessa doente a auto-hipnose fora preparada por devaneios habituais e foi completamente estabelecida. Mais tarde, por um afeto de angústia protraída que fundamenta, ele próprio, um estado hipnoide. Não parece improvável que esse processo tenha alcance mais geral. Muitos diferentes estados provocam ausência mental, mas apenas alguns deles predispõem à auto-hipnose ou se transformam diretamente nela. O investigador imerso em um problema também está anestético, até certo ponto, e não forma percepções conscientes a partir de grandes grupos de sensações, assim como a pessoa que cria com vivacidade e fantasia. O teatro particular de Anaú. Mas nesses estados, realiza-se energeticamente um trabalho psíquico. A excitação do sistema nervoso liberada é consumida neste trabalho. Na distração, no topor, ao contrário, a excitação intracerebral cai abaixo do nível da vigília plena. Estes estados beiram a sonolência e transitam para o sono. Mas se, em tais estados de imersão e havendo inibição do curso de ideias, um grupo de ideias realçadas de afeto está ativo, ele cria um alto nível de excitação intracerebral, que não é consumida pelo trabalho psíquico e fica disponível para operações anormais para a conversão. Assim, não é a ausência mental no trabalho energético nem o estado crepuscular desprovido de afeto que são patogênicos, mas sim os devaneios repletos de afeto e o estado de fadiga dos afetos protraídos. O remoer do aflito, a angústia daquele que vela junto ao leito de um doente querido, os devaneios apaixonados são exemplos de tais estados. A concentração no grupo de ideias afetivas suscita primeiramente a ausência.
pouco a pouco, o curso de ideias torna-se mais lento, para quase estagnar, enfim. Mas a ideia afetiva e seu afeto permanecem vivos, e assim, também a grande quantidade de excitação não utilizada funcionalmente. A semelhança dessa situação com as condições da hipnose parece inequívoca. Também a pessoa a ser hipnotizada não pode adormecer realmente, isto é, sua excitação intracerebral não pode descer ao nível do sono, mas o curso de ideias deve ser inibido. Então, toda a massa de excitação fica à disposição da ideia sugerida. Assim, deve-se produzir, em algumas pessoas, a auto-hipnose patogênica, pelo afeto sendo introduzido no devaneio habitual. Esta é, talvez, uma das razões de encontrarmos com tanta frequência na anamnese da histeria os dois grandes fatores patogênicos: o enamoramento e o cuidado prestado a doentes. No primeiro, o pensamento ansioso no ente amado, ausente, cria o arrebatamento, o desvanecer da realidade circundante, e em seguida, a paralisação plena de afeto do pensamento. O cuidado prestado a doentes, pela tranquilidade exterior que o acompanha, a concentração no objeto, a escuta da respiração do doente, estabelece efetivamente as mesmas condições de muitos métodos de hipnose e preenche com o afeto de angústia o estado crepuscular assim produzido. Talvez estados como este se distinguam apenas quantitativamente das verdadeiras auto-hipnoses e se transformem nelas. Uma vez que isso tenha ocorrido, o estado semelhante à hipnose se repete sempre que as mesmas circunstâncias se apresentem. E o indivíduo, em vez dos dois estados psíquicos normais, terá três: estado de vigília, de sono e de hipnoide. Tal como observamos também na repetição frequente da hipnose profunda artificial. Não sei dizer se os estados hipnóticos espontâneos também podem se desenvolver sem essa intervenção do afeto, como resultado de uma predisposição original, mas considero isso muito provável. Quando observamos como é diversa a suscetibilidade à hipnose artificial em indivíduos sadios e doentes, como ela ocorre facilmente em alguns, logo nos vem a suposição de que nestes ela aconteça também espontaneamente. E uma predisposição para isto talvez seja necessária para que o devaneio se transforme em auto-hipnose. Estou, portanto, bem longe de pressupor em todos os histéricos o mecanismo de formação que nos revelou Anaú. Falo de estados hipnoides e não da hipnose mesma, porque estes estados, tão importantes no desenvolvimento da histeria, são muito mal delimitados. Não sabemos se o devaneio designado acima como estágio preliminar da auto-hipnose não pode ele próprio já realizar a mesma situação patogênica que esta, e se o afeto da angústia protraído não o faz igualmente. Em relação ao pavor, isto é certo. Inibindo o curso de ideias no momento em que uma ideia afetiva, a do perigo, está muito viva, ele apresenta completo paralelismo com o devaneio carregado de afetos. E como a sempre renovada lembrança sempre restabelece este estado anímico, desenvolve-se um estado hipnoide de pavor, em que a conversão é levada a efeito ou estabilizada. É o estágio de incubação da histeria traumática, stricto sensu. Como estados tão diferentes, mas concordantes nos pontos mais relevantes, aliam-se à auto-hipnose, recomenda-se o termo hipnoide, que destaca essa semelhança interna. Ele resume a concepção sustentada por Mobius nas frases acima citadas, mas, sobretudo, designa a própria auto-hipnose, cuja importância para o desenvolvimento de fenômenos histéricos repousa no fato de facilitar a conversão, de proteger do desgaste, pela amnésia, as ideias convertidas, proteção que resulta, afinal, numa crescente cisão psíquica. Se um sintoma físico é causado por uma ideia e sempre volta a ser desencadeado por ela, deveríamos esperar que doentes inteligentes e capazes de observar a si mesmos
fossem conscientes dessa relação, que soubessem por experiência que o fenômeno somático ocorre simultaneamente com a lembrança de determinado evento. É verdade que eles desconhecem o nexo causal interno, mas todos nós sempre sabemos que ideias nos faz chorar, rir ou enrubescer, ainda que nem remotamente compreendamos o mecanismo nervoso destes fenômenos ideogênicos. Algumas vezes, porém, os doentes observam realmente a conexão e estão conscientes delas. Uma mulher diz, por exemplo, que seu leve ataque histérico, tremores e palpitações, provém de uma grande emoção e se repete apenas a cada evento que se recorda. No entanto, isso não se aplica a muitos sintomas histéricos, provavelmente a maioria deles. Mesmo doentes inteligentes não sabem que eles surgem em consequência de uma ideia e os consideram fenômenos corporais autônomos. Fosse de outro modo, a teoria psíquica da histeria já teria necessariamente uma idade respeitável. Ora, é razoável acreditar que as manifestações patológicas em questão sejam de fato originalmente ideogênicas, mas que sua repetição as tenha, para usar a expressão de Homberg, gravado no corpo e desde então não mais assentem num processo psíquico, mas nas modificações do sistema nervoso surgidas nesse meio tempo. Elas se tornaram sintomas autônomos, verdadeiramente somáticos. Esta concepção não é, a priori, impossível nem improvável, mas creio que o que as nossas observações trazem de novo, a teoria da histeria já está justamente na prova de que ela, em muitos casos ao menos, é inexata. Vimos que os mais variados sintomas histéricos, após anos de persistência, desapareciam de imediato e sem retorno, quando conseguimos despertar com toda a clareza a lembrança do acontecimento motivador, assim avivando, igualmente, o afeto que o acompanha, e quando, em seguida, o doente descrevia o episódio da maneira mais detalhada possível, pondo o afeto em palavras. As histórias clínicas aqui relatadas fornecem algumas evidências para esta afirmação. Numa inversão da sentença, cessante, causa, cessar, efeitos, cessando a causa, cessa o efeito, bem poderíamos deduzir dessas observações que o acontecimento motivador, ou seja, a lembrança dele, continua a atuar, de alguma forma, anos depois, não indiretamente, pela mediação de uma corrente de elos causais interligados, mas imediatamente, como causa precipitadora, mais ou menos como uma dor psíquica lembrada em consciência desperta ainda provoca lágrimas tempos depois. O histérico sofre sobretudo de reminiscências. Mas se esse é o caso, se a lembrança do trauma psíquico, a maneira de um corpo estranho, continua atuando como um agente efetivo muito tempo após a sua intromissão, e ainda assim o doente não tem consciência nenhuma dessas lembranças e de sua emergência, então devemos admitir que ideias inconscientes existem e atuam. Tais ideias, porém, não apenas encontramos isoladas na análise dos fenômenos histéricos. Temos de reconhecer que realmente, como mostraram os meritórios pesquisadores franceses, grandes complexos de ideias e processos psíquicos intrincados e ricos de consequências permanecem, em alguns doentes, completamente inconscientes e coexistem com a vida psíquica consciente, que ocorre uma cisão da atividade psíquica e que esta tem importância fundamental à compreensão de histerias complicadas. Seja-me permitido adentrar um pouco mais este terreno difícil e obscuro. A necessidade de estabelecer o sentido das expressões utilizadas talvez possa, em alguma medida, desculpar a análise teórica.